Bom, então tá tendo novos desdobramentos do caso da Vale, da Brumadinho e tudo mais, então vamos falar sobre isso, sobre como, infelizmente, não haverá um julgamento justo nesse caso, pois tanto Vale quanto o governo brasileiro que estão envolvidos no julgamento, elas são partes com interesses comerciais mutuamente convergentes e não há interesse do governo em punir exemplarmente a Vale pelo crime que foi cometido. Roda a vinheta e vamos à explicação. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio. Esse é um canal de viés austro-libertário, eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. Bom, o vídeo de hoje é para falar sobre novos desdobramentos que teve aí no caso da Vale, Brumadinho, o rompimento da barragem da mina do Feijão, enfim, coisas sobre isso. Primeiro, a informação, o que aconteceu basicamente. O ex-presidente da Vale, o Fábio Schwartzman, enfim, o nome dele é meio complicado, desculpa se eu pronunciei errado, mas acho que é assim. Ele recebeu um habeas corpus dos desembargadores da segunda turma do TRF6, tá? Que é basicamente a segunda instância. Então, ele não vai ser preso, teve um habeas corpus, então não vai ser preso. Isso causou revolta no pessoal que representa as vítimas de barragem e tudo mais, o acidente. Eu vou deixar aqui na descrição uma matéria com mais detalhes disso, tá? Para vocês lerem, mas basicamente foi isso que aconteceu. O que eu quero colocar aqui no vídeo? O que eu quero fazer um argumento aqui no vídeo? Não existe uma possibilidade, e eu falo isso com muito pesar e com muito respeito para com as vítimas do acidente, e esse vídeo, o intuito não é politizar a coisa, não é fazer nada disso, é simplesmente o que eu quero fazer é uma análise de conflito de interesse que existe nisso, que eu vejo que pessoas não colocam. E, de novo, meu sentimento a todos os parentes das vítimas, isso é muito importante de ser dito. Eu não consigo imaginar como deve ser uma situação dessa de você não poder nem sequer enterrar o seu ente querido porque não tem nem como recuperar o corpo, né? É uma coisa macabra, assim, o que foi feito. Então, meus sentimentos a todas as familiares da vítima, caso alguém veja, né, que seja familiar das vítimas, eu não sei, talvez esse vídeo chegue lá, enfim. Mas, de novo, meu objetivo não é politizar nada de cima, é simplesmente expor uma questão que eu vejo que ninguém coloca. E até parece assim que a mídia simplesmente esqueceu o que aconteceu e passou, né, 5 anos já se passaram do acidente, quase, acho que 5 anos ou quase 5 anos, não lembro a data exata agora, e ficou por isso mesmo, e as pessoas ainda tentam, as famílias, né, ainda tentam buscar justiça e não conseguem, né. Então, o que eu quero colocar aqui? Existem alguns dados que eu vou apresentar aqui para vocês, eu vou deixar aqui na descrição também a fonte de onde eu peguei isso, que comprovam que, infelizmente, e eu falo isso com muito pesar, a busca por justiça dos parentes das vítimas das barragens, ela nunca virá. E eu posso afirmar isso com relativa segurança. O motivo é o seguinte, existe um profundo conflito de interesses entre o ente julgador do crime da barragem, do rompimento da barragem, que é o Estado, e o ente cometedor desse crime, que foi a Vale. Eis um dado aqui. Em 2023, o orçamento brasileiro, ele foi, segundo dados que eu puxei aqui na descrição, cerca de 30 bilhões de reais. A Vale, ela pagou de imposto em 2023 3 bilhões de reais. Isso dá 10% do orçamento do Brasil. No absoluto mínimo, entrando um pouco aqui na parte de proporcionalidade, direito, ética libertária, esse é um canal libertário. Se você não conhece o que é libertarianismo, é basicamente uma filosofia que defende que nenhum indivíduo pode ser agredido sob nenhuma circunstância, não importa o argumento que você faça, uma agressão é injustificada. É resumidamente isso, tá? A questão é a seguinte, e o que acontece quando um crime é cometido? O que vocês libertários defendem? Nesse caso, a gente defende uma proporcionalidade e restituição. São duas vias para poder restituir o crime, ter uma pena adequada e também uma punição adequada. Vou dar um exemplo aqui. Um exemplo muito simples. Digamos que o meu carro foi roubado. Qual que é o valor do veículo? Meu valor do veículo é 15 mil reais. Pô, mas esse veículo eu trabalhava com ele como Uber. Então eu ganhava
sei lá, digamos, 5 mil reais por ano, por mês, né? Então isso dá 60 mil reais por ano e eu preciso de um novo veículo. Então, para agente libertário, o ladrão do carro ele tem que ser preso, ser colocado para trabalhar numa cadeia para poder indenizar a vítima e aí basicamente ele ser solto depois que ele indenizar os lucros cessantes mais o valor do veículo. Eu vou deixar aqui na descrição também um vídeo mais detalhado explicando isso, mas é basicamente isso. Para simplificar, lá está um pouco mais complexo, mais explicado, mas não é o assunto aqui, então vamos só dar uma pincelada por cima. A ideia é a seguinte: qual que é a proporção para um crime do tamanho que foi o rompimento da barragem? Qual que deve ser o tamanho da indenização a ser paga a cada uma da família das vítimas? Bom, no absoluto mínimo você tem que calcular através de valores do salário da pessoa, uma expectativa de vida, promoção, alguma coisa, e tentar colocar um valor pelo menos de lucro cessante, pelo menos pelo valor monetário que aquela pessoa poderia gerar. Cara, aí tem todo o resto, que é uma questão absolutamente subjetiva, que é qual que é o preço de uma vida? O quanto vale pra você, sei lá, você que perdeu seu marido, seu filho, seu pai, seu irmão, seu primo, sei lá, qualquer pessoa, qualquer parente em qualquer nível. Quanto vale de dinheiro pra você a vida daquela pessoa? Isso é uma pergunta que eu não tenho nem como possivelmente conceber um valor. Mas assim, o que eu defendo para uma atuação que foi criminosa do que aconteceu com a Vale, porque a empresa sabia do rompimento da barragem. Tem vídeos de... Eu vi na época, lá quando saiu, um vídeo de um deputado da Assembleia Legislativa de Minas Gerais falando: isso vai romper, isso está com problema, isso vai dar errado. E simplesmente aconteceu. Foi feita uma CPI ali, os deputados apontaram, apresentaram um laudo falando: eles sabem, vai dar problema. E deu problema, e nada foi feito. Então, não tem como dizer que, não, a gente não sabia, foi uma tragédia. Não, não foi uma tragédia. Uma tragédia no sentido que muita gente morreu. Aquilo ali foi um crime que... ele praticamente foi premeditado, porque teve todas as omissões para poder acontecer. E aí, enfim, cabe à justiça, em tese, né, deveria provar o dolo da Vale, e, em vez de ser homicídio culposo, virar um homicídio doloso, mas isso não vai acontecer. Pelo simples fato do que eu coloquei no começo do vídeo. A Vale é responsável por 10% do orçamento do Brasil. Então, da arrecadação do orçamento do ano passado, né? Enfim, estou usando dados, pode ser que tenha aumentado, enfim, diminuído, mas está mais ou menos ali nessa faixa. Como é que uma empresa que paga tanto imposto para o governo, ela vai pagar tanta indenização ao ponto de, no meu absoluto mínimo, aqui colocando a minha opinião pessoal, para mim, no mínimo, a Vale deveria ser feita uma doação, assim, tipo, a pena dela deveria ser tipo assim: ela não é mais dessas pessoas, dos acionistas, ela é de cada uma das vítimas. Pega o valor da Vale em dinheiro e divide em tantas partes equivalente ao número de vítimas. E dá para os parentes das pessoas. O que cada pessoa vai fazer com esse valor da empresa, não sei, problema dela. Mas no absoluto mínimo, todos os envolvidos na Vale, eles deveriam perder o direito de ter participação na Vale. Mas aí você está punindo inocente, não sei o quê. Olha o tamanho do crime. Para mim isso seria o mínimo. Isso vai ser feito? Não vai. Porque o governo atacar a Vale é atacar uma da galinha dos ovos de ouro dele. Entendeu? E esse é o problema da justiça estatal. Você tem massivos conflitos de interesse. Você tem uma situação em que uma empresa, que é uma das grandes financiadoras do Estado, cometeu um crime de proporções inimagináveis, de igualmente inimagináveis como reparar esse crime de maneira adequada, e talvez mesmo essa punição que eu sugeri não seja o bastante. E ao mesmo tempo você tem essa empresa sendo a grande fiadora, uma grande financiadora, em boa parte, né, do governo. Vocês percebem o conflito de interesse? Percebem como, se o governo for para cima da Vale, como ele deveria, para tipo assim, acabar com a Vale e indenizar adequadamente as vítimas, que deveria ser o absoluto mínimo,
ele vai estar perdendo no final? Os políticos saem perdendo dinheiro. A arrecadação, né? Na prática não é arrecadação, é roubo. Que imposto é roubo. Então, infelizmente, para as vítimas das barragens, elas nunca terão justiça. Elas só teriam justiça se houvesse tribunais privados. Se houvesse a possibilidade de você levar essa corte, esse julgamento, esse caso, você pegar esses laudos, esses documentos, tudo que a acusação pegou, levar para um outro tribunal que não o brasileiro e apresentar o caso e falar: eis aqui um julgamento isento. Esse caso, ele fere o devido processo legal, que é um julgamento justo. E como que o Estado vai condenar a Vale? É a galinha dos ovos de ouro dele. Não vai. Isso deveria ser conduzido por um tribunal privado, ou pelo menos, no absoluto mínimo, por um tribunal estatal de outro país. Porque aí o juiz ia olhar pro caso e falar: tá, eis as provas, eis, sei lá, vídeos anexados, deve ter tudo isso. Eu acredito que aquele vídeo da comissão esteja anexado. É um vídeo muito bom, o deputado é muito contundente. Talvez até ele tenha chamado a depor, não sei se ele é deputado hoje, também não lembro o nome do sujeito. O vídeo faz 5 anos, desculpa. Se alguém souber aí, comentários, por favor. Ou se você for o próprio deputado que fez o vídeo, né? Comentários aí. Você leva para um advogado, um juiz neutro, e ele sim vai poder tomar uma decisão neutra. Porque pensa no seguinte: digamos que a Vale vá à falência. Digamos que a punição seja que leve a Vale à falência. A Vale do Rio Doce. O juiz que der essa punição, ele pode pensar razoavelmente assim. Pensar nessa punição, pensar: pô, mas se a Vale for à falência, perde-se uma grande parcela da arrecadação do Estado. Se o Estado para de arrecadar, pode ser que eu fique sem salário. Você percebe como que o juiz que julga esse caso, e eu não estou dizendo que ele é um juiz maldoso, um juiz desonesto, eu não estou colocando. É simplesmente um conflito de interesses. Eu não estou acusando o juiz de ser um mau juiz, de ser um juiz sem vergonha. Não, não é isso. Não é a minha acusação. Eu não estou fazendo essa acusação. Eu só estou colocando que ele tem um conflito de interesse. Ele tem um caso que ele não deveria poder julgar. É simples. Talvez ele mesmo não perceba isso, mas ele não pode julgar um juiz estatal. E seja ele qual for, pode ser um juiz, uma juíza, independente do sexo do magistrado, não é o que eu estou querendo discutir aqui. Eu não estou discutindo a competência do juiz. Se ele é técnico, se ele sabe, se ele entende o processo, se ele vai estudar o processo da maneira correta. Eu não estou discutindo a capacidade técnica do juiz, eu estou colocando um impedimento para ele julgar o caso em primeiro lugar. Que ele não deveria. Porque o chefe dele, o Estado, é parte interessada no julgamento. Como que ele vai ter um julgamento justo? Não tem como. É impossível. E infelizmente, pela forma como funciona a legislação aqui no Brasil, você não pode levar esse caso para um tribunal privado. Você não pode levar esse caso para uma corte de outro país. Você não pode, sei lá, chegar para a corte americana e pedir: olha, vocês podem, por favor, analisar as provas desse caso e julgar a Vale? Eles vão falar: mas esse crime foi cometido no Brasil, eu não tenho jurisdição. Por esses tratados de estados, como eles fazem as coisas, as vítimas desse crime nunca vão ver punição. Nunca vão ver indenização. E os criminosos nunca vão ver punição. Esse habeas corpus é só uma assinatura disso. E tem aquela velha máxima, né? No Brasil, o rico nunca vai preso. Olha o Odebrecht aí, fez diversos esquemas de corrupção, voltou com outro nome, hein? Nem lembro qual que é o nome. Já tá pegando lá a obra da refinaria Petrobras lá, onde ela fez corrupção, esquema de corrupção. A Odebrecht, a OAS, acho que também voltou, enfim. Então, as empresas. É assim que funciona. Esse país não tem justiça, não tem leis. A gente vive num estado anômalo, onde não há justiça, não há leis. Não leis no sentido assim de vamos criar uma lei para tal coisa. Não, no sentido de law enforcement mesmo, de aplicar a lei. De você ter um mínimo de que é tipo assim, você ser vítima de um crime, ou ter um parente ser vítima de um crime, é você sentar num tribunal e você ver as pessoas que estão sendo acusadas desse crime saírem de lá presas ou condenadas. Não existe isso nesse país. Especialmente se você for rico. Você sai livre. É o que vai acabar acontecendo, infelizmente. Eu
Eu queria vir aqui e poder passar uma mensagem diferente para vítimas desse acidente. Esse acidente não, esse crime, esse homicídio absurdo que aconteceu. Mas a realidade me força a vir passar uma mensagem não muito otimista. Porque eu não vejo ninguém fazendo essa análise apontando, eis um conflito de interesse. Ele é tão óbvio. Eu não sei por que as pessoas não apontam. O Estado não pode julgar a Vale. A Vale não pode ser julgada pelo Estado. Eles são juntos. Eles têm interesse. Aqui, ó. Então, ninguém solta a mão de ninguém. Aqui, ó. Estão juntos. E as pessoas, infelizmente, não apontam isso. Não tem um jornalista apontando isso. Não tem um comentarista. Não tem alguém no Pingo dos Is falando nisso. Ou, sei lá, na CNN. Em qualquer televisão, aí, qualquer veículo de mídia grande. É lamentável isso. Enfim. Eu agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição as fontes para as matérias e tudo mais, enfim, que eu peguei sobre isso. Na descrição também vai ter o vídeo sobre, basicamente, sistema penal, cadeias numa sociedade libertária, para você se aprofundar um pouco mais sobre o tema, se você quiser. E deixo também na descrição todos os links das redes sociais do canal. Segue lá, muito importante. Ajuda o canal a crescer também em outras plataformas. Se inscreve aqui no YouTube, isso é muito importante. No momento da gravação desse vídeo eu tô beirando os 900 inscritos, faltam só 5 inscritos. Então, se você... Esse é o primeiro vídeo aqui no canal, se inscreve aí, tem muita coisa legal aqui, muita coisa bacana. Dá sua inscrição aí pra mim de presente. Aí, se você se inscrever, vai faltar 4, 3, 2, 1, enfim. Aí vamos chegar nos 900, depois nos 1000. 1000 inscritos é uma marca muito importante pra gente youtuber, tá? Que é quando você já pode, depois de bater 1000 inscritos e 4000 horas, você já pode fazer a petição pra tipo, ei, YouTube, me paga aí pelo meu serviço. Aí é muito importante. Na descrição também, links do contato da Ana, que é a minha designer de thumbs, então quem faz as thumbs do canal é ela. Na descrição também tem o contato do Nathan da Make's English, que é a melhor escola de inglês aqui para você aprender a falar inglês. Ele é libertário também, assim como a Ana, não faço negócio com não libertários. Você encontra o link dele aí na descrição, vai direto pro WhatsApp, manda uma mensagem para ele, fala, ó, sou inscrito lá do Libertário 013, vai ter uma condição especial. E se você quiser apoiar esse canal que vos fala, na descrição tem os links para apoio via criptomoeda. Você pode apoiar através de Bitcoin, Lightning ou Nano, ou você pode apoiar através de Pix, que é o contato.libertario013@gmail.com. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.